E aí galera, beleza? Meu nome é Jonatas, sou artista 3D. Gosto muito também de trabalhar com environment no tempo livre, né? Tanto para estudo, enfim, trabalho pessoal. E falar um pouco também sobre o FP2, né? Que é uma ferramenta que eu já estou um bom tempo desenvolvendo. Essa aqui é a terceira versão e a versão que eu estou publicando, né? Que é a versão estável. E é uma ferramenta que, junto com outras que eu fui desenvolvendo e aprendendo a desenvolver dentro do Max, que foi o que eu mais senti necessidade, mais de acordo com o tipo de trabalho que eu faço durante o dia, né? Então eu acabo trabalhando com cenas que tem vários forest pack e às vezes eu preciso alterar parâmetros de várias ao mesmo tempo e até certo momento eu não tinha meio de como fazer isso. Até eu começar a estudar um pouco de MaxScript. Lembrando, eu não sou programador. Eu comecei a estudar MaxScript meio que por curiosidade e por incentivo de amigos. Acabei gostando e acabei me aprofundando um pouco até começar a desenvolver ferramentas mais úteis, né, para o dia a dia. E esse, para mim, eu acho que é o mais completo do que eu consegui desenvolver. Estou desenvolvendo ainda, né? Acho que a gente nunca para. A ideia é sempre fazendo update, né? Deixando ele melhor, mais rápido também. Mas enfim, mostrar um pouco de como que ele funciona. Enfim, um pouco de cada... Tem as abas ali, né? Os botões. Vou tentar dar uma resumida também do que ele faz. Eu acho que ele por si só já é meio que autoexplicativo. Mas eu vou tentar passar pelos principais recursos aqui dele, certo? Então, bora lá. Bem, antes de começar a falar sobre os recursos do script, né, vou mostrar como que instala ele aqui rapidinho. Só baixar ele no Gumroad e vai para a sua pasta de preferência. É só clicar e arrastar o script para dentro do Max. O Max aberto, obviamente. Apertar em Install, ele vai instalar aqui, vai dar a mensagem está instalado. Dá um OK, ele vai abrir o script já, né, só para dar um susto. Aí aqui ele vai abrir o Customize User Interface. Só você em Toolbars, vir aqui nas categorias, vai procurar por Jones Tools e vai estar aqui o FP2_V3 e aí é só adicionar na sua toolbar de preferência, certo? A instalação basicamente é essa, vou fechar aqui, vou abrir ele de novo e esse aqui é o script, né? A primeira aba do script, certo? Vou abrir a próxima cena aqui para mostrar melhor os recursos dele. Bem, eu tô com a ceninha aqui aberta, né? A ceninha que eu acabei fazendo meio que para teste, essa aqui que vocês estão vendo. Fiz com Corona, né? No caso, o 3ds Max 24, Corona 12. E aqui eu tô usando o Forest Pack 9, é o beta que eu tô testando. Mas eu recomendo usar a versão 8, né? No caso. Bem, vou abrir aqui o script. A gente já colocou o atalho. E essa é a cara do script, parece ter muita coisa. Tentei de alguma forma resumir os principais recursos e parâmetros que eu acho mais úteis no dia a dia usando Forest, né? Então, questão de transformação, enfim, eu vou dar uma passada geral em cada parte aqui, tentar não prolongar tanto também. O script em si ele é bem autoexplicativo também. Então, para começar aqui, né, a gente tem aqui 4 abas aqui no script. A gente tem o Forest Pack, tem o FP Surface List, o Forest Set, o About aqui, que é só, enfim, firula. Os 3 importantes são esses aqui. Então, aqui na aba do Forest Pack, né, então a gente tem esse monte de recurso, né, que é basicamente, muitos deles são os mesmos recursos que você teria aqui no Forest, né, só que de uma forma mais rápida de acessar, então não precisa ficar dando aquela volta toda, principalmente quando tem que ficar alterando vários de uma forma rápida, né? Então, começando aqui, a gente tem 3 botões e 3, não posso dizer, informações aqui em geral, né? Então, o primeiro botão aqui seria para selecionar todos os Forest Pack da cena, tá? Ele vai selecionar todos. Aqui a gente tem o botão de liga e desliga, de ligar, né, no caso, né, o Forest, e o outro para desligar o Forest, né? Então, se eu clicar aqui, por exemplo, nas árvores e apertar aqui para desligar, ele vai desligar só o que está selecionado. Se eu clicar com direito aqui, no caso, no desligar, ele já
faz isso para todos os forests na cena. Ele automaticamente já vai mostrar aqui na lista também o que está desligado ou o que vai estar ligado no caso. Então eu posso clicar também com direito no on, que ele vai ligar todos os forests, né? Então é basicamente isso. Aqui embaixo a gente tem o Search FP, né? Que basicamente pesquisar forest, né? Se você souber de cabeça o nome e queira pesquisar, então você pode pesquisar aqui, né? Então ele já atualiza a lista conforme o nome que você colocar, né? Ele já filtra. Então aqui a gente vai ter a lista, certo? A gente tem aqui a lista onde ele sempre vai atualizar de acordo que quando você adicionar ou deletar um forest pack, ele sempre vai atualizar essa lista, então ela é bem responsiva. Aqui embaixo a gente tem aqui um botão que é para criar o forest pack, tá? E para duplicar, se clicar com direito, tem um auto update que ele vai habilitar o auto update para todos os forests, não precisa ter o forest selecionado. Então aqui eu já faço isso, ele já atualiza todos os forest pack na cena. Aqui a gente tem o Add Custom Objects, né, que é para adicionar os objetos para o forest pack, né, ele é bem interessante. Aqui a gente tem aqui o Add Shape, né, que é tanto para exclude ou para include. Tem o Forest Edge, né, para adicionar ou remover, isso para o forest pack selecionado, né, então pode ser mais de um também. Aqui esse é um botão que eu coloquei para localizar todos os objetos que todos os forest pack estão usando, né? Então, digamos que você tenha vários assets, acaba importando variações, só que não use todas. E aí você, enfim, fica com o objeto à toa na cena, você clica nesse, ele vai selecionar todos os objetos. Nisso você consegue, sei lá, jogar para outra layer e o que não tiver dentro dessa layer você deleta o que você achar necessário. Aqui tem o Random Seed, que é praticamente para randomizar, né, a variação do forest pack. Rename, para renomear o forest pack também, né, ele sempre, toda vez que eu renomear, por exemplo, selecionar esse cara aqui, eu vou colocar aqui só, por exemplo, veg e dar um rename, ele sempre vai renomear com F underline o nome, né, e o 001 ou 002 aqui no caso, né? Sempre vai ser 001 porque ele vai estar com um nome diferente, né, um nome único. Então essa parte de renomear. Aqui a gente tem o Surface Mode, né, que é praticamente o tipo de distribuição do forest, né, um dos tipos de distribuição do forest, né. Então o forest aqui em Surface, ele por padrão ele vem no modo XY, você pode optar por o V também, né, que aí, no caso o objeto tiver algum mapeamento, ele vai seguir o mapeamento do objeto base, né, então tem esse atalho aqui também. E de novo, muitos desses recursos aqui, desses parâmetros, você pode alterar para vários ao mesmo tempo, né? Não necessariamente ir um por um, tá? Aqui você tem o Direction, né, então o próximo aqui é o Direction, que é praticamente também o Direction aqui do Forest, né? Só que em vez de ter um slide, eu fiz com botões mesmo. Então o Down é -1, Normal é 0 e Up é 1. Global Scale, que também fica lá na área de Geometry, né? Que fica aqui embaixo, eu joguei aqui. Acaba sendo útil, ele acaba alterando todos os objetos que o Forest está usando, né? No Custom Objects aqui da lista. Tipo de distribuição, tem o Randall, tem o Cluster também. Mesma coisa, para quem já sabe mexer com Forest, já sabe como isso funciona. Só que eu deixei de uma forma mais resumida, não coloquei tantas coisas, até porque senão não ia fazer tanto sentido colocar tanta coisa que tem aqui dentro do script também, sendo que já tem aqui. Então, a dica que eu dou é trabalha com os dois em paralelo, tá? Isso aqui é mais para fazer as coisas mais básicas e padrões assim possíveis, coisa de refino. Eu recomendo sempre ir vir aqui direto no Forest Pack também, tá? Então, eu acabo trabalhando com os dois em paralelo. Aqui no Collision também, né, diminuir ou aumentar a colisão. Aqui tem o Wire Color Pass, né, que é para randomizar o Wire Color. Nesse caso aqui, né, tem um aviso aqui também no botão. Esse é um recurso que eu tinha colocado muito para corrigir um problema do Corona 8, 9, né, as coronas mais antigas, que o Wire Color do Forest ele sempre vem com aquela variação de amarelo e laranja no Wire Color. E às vezes eu gosto de usar o Wire Color, né? Além de usar o Mask ID, eu gosto de usar o Wire Color também. Às vezes acaba sendo mais rápido, dependendo do caso. Então eu acabei fazendo esse botão, né? Então é só selecionar o Forest, apertar ele aqui, que ele corrige isso, né? Ele sempre vai colocar
Por exemplo, você vir aqui em... Deixa eu habilitar o Material. Cadê? Selecionar de novo. Aqui, Material, né? Então, o Eye Color no Corona 7 ou 8, acho que até o 9, se não me engano. Ele vem com essa variação aqui, e para corrigir, se você quisesse, tinha que deixar os dois nesse gradiente aqui na mesma cor. Se eu não me engano, acho que eles corrigiram isso no Corona 11 ou 12. Posso estar falando besteira, mas pelo 12 aqui que eu testei, eles já corrigiram isso. Então não afeta no Corona 12 para quem estiver usando, é só nos Coronas mais antigos, tá? E se clicar com direito também no Randomize White Color, ele vai alterar, né, mais questão visual mesmo, as cores, o Color ID aqui da lista, né? Então isso aqui é mais questão visual. Bem, aí continuando aqui, a gente tem aqui a parte de Transform, que também é uma forma bem resumida da aba Transform aqui do Forest, né? Então eu não coloquei a questão do Map no Transform, no Rotation, eu coloquei apenas no Scale e só por padrão no mínimo aqui, no mínimo e no máximo do X aqui, que já serve para os outros. De novo, caso você queira fazer algo mais refinado, aí eu recomendo você vir aqui no próprio Forest mesmo. Esse aqui basicamente um resumão do que o Forest já oferece, tá? Então é mais para as coisas mais básicas mesmo. Aqui tem o Map, onde você consegue, né, adicionar um mapa para mexer com a escala dos objetos. Mesma função aqui do Forest. Aí tem o Horizontal Mirror também. Aí aqui tem a questão do Forest Display, que é mais questão de viewport, né? Então acho que pode alterar o preview. Se eu clicar com direito aqui no primeiro botão, que é o Proxy, ele vai fazer isso para todos. Mesma coisa na questão do preview aqui também, certo? Que é o Max Viewport Items, né? Que aqui eu posso determinar quantos objetos eu quero na viewport. Às vezes eu acabo deixando um valor menor, se é uma cena muito grande, para não ficar pesando. O User Color ID. O User Color ID também é mais questão de visualização na viewport. Aqui não está mostrando porque eu tô com a... Deixa eu colocar aqui o modo de visualização para textura. Fica melhor de mostrar. Então, que é mais questão de visualização, certo? Aqui é o Body Color. E aqui embaixo a gente tem a parte de Camera Settings também, que é basicamente os mesmos recursos do câmera. Deixa eu habilitar aqui também. Então são os mesmos recursos do câmera. Alguns deles eu acabei puxando mais coisas também. Menos o botão, né? O botão de adicionar a câmera, ele já adiciona automaticamente de acordo com a câmera. E aqui é um recurso bem legal para quem trabalha bastante com Anima e tem Forest Pack, e evitar alguns acidentes na hora do render também, né? Então, às vezes, para estilo, eu acabo habilitando para todos aqui o Camera Clipping. Só que se eu animar essa câmera aqui, ele sempre vai cortar o clipping aqui junto do Forest. Então, ao invés de eu ter que ficar um por um desligando e tudo mais, então acho que tem aqui o Camera Clipping On, o Off. Eu posso fazer para um Forest selecionado, um Forest específico, ou para todos os Forests da cena. Então, se eu clicar com o direito, né, tem um botão esquerdo que é para o selecionado, e o direito vai para todos os Forests que estiver na cena. Então, se eu clicar com o direito, no Off ele vai dar esse aviso, dá um OK, ele já vai desabilitar o clipping de todos os Forests, certo? Eu vou ativar aqui para todos também, é só clicar com o direito, que ele ativa para todos. Aqui tem a questão do Expand, né? Então posso expandir ou diminuir aqui. Tem o Far, o Back Office, isso aqui eu não vou explicar o que cada um faz, aí é a mesma recurso que tem no Forest, aí questão fuça aí, senão vai ficar bem longo esse vídeo. Tem um botão aqui para resetar os parâmetros da câmera, então dou um reset, OK, vai resetar os valores aqui, para o Forest selecionado no caso, tá? Aqui a gente tem uma parte de Surface também, que são alguns recursos que eu acabo utilizando bastante, né? Que é o Altitude Range e o Slope Range também, né? Então, mesmo recurso que faz aqui faz também, só que também eu posso fazer isso de vários Forest ao mesmo tempo. Aqui é um botão para adicionar o Forest, né? E um outro botão para limpar a lista de Surface. Aqui esse aqui é um botão para adicionar uma Surface para o Forest Pack selecionado, ou um Forest Pack de referência no caso, né? Dá um pick e aí ele vai adicionar para o Forest de referência, né? O destino. Aqui eu posso também limpar o Surface List e é basicamente isso, tá?
Acho que a maioria dos botões eu tentei deixar o mais explicativo possível, né? Alguns tem o tooltype, né? Ou tooltip, sei lá. Se passar o mouse em cima ele vai explicar, né? Tipo, clique direito faz tal coisa, clique esquerdo faz tal coisa, né? Então, na dúvida, é só passar o mouse em cima que ele já vai explicar, tá? Eu não vou falar um por um agora. Talvez eu faça um outro vídeo explicando melhor, né? Com um pouco mais de detalhe. A próxima aba aqui é o Surface List, né? Que é basicamente o Surface List do Forest. Basicamente os mesmos recursos, né? Então, se eu selecionar o Forest aqui diferente, ele vai atualizar, né, a lista. Ele atualiza a lista. Se eu clicar aqui na lista, então Select, ele vai selecionar a Surface. Nesse caso aqui, ele está selecionando o Forest Set, que já é o próximo tópico. Então, do Surface List é isso, né? Tem um botão para adicionar. É a mesma coisa da parte do Surface aqui, da aba do Forest, só que aqui você vai ter a atualização da lista em tempo real também. Próxima aba é o Forest Set, que é um recurso bem bacana do Forest, que eu uso bastante, né? Então, deixa eu desligar todos os Forest aqui rapidinho. Então, é um recurso que eu uso bastante no dia a dia, principalmente quando estou em projetos que tem muita atualização, né? Então, eu acabo utilizando ele bastante. Não vou entrar em detalhes de como é que ele funciona. Isso tem no canal da iTool também, bem completinho o tutorial deles, bem legal. Mas vou mostrar mais ou menos como que funciona, do porquê eu decidi fazer ele ao invés de usar o padrão deles, tá? É basicamente o seguinte. Digamos que eu queira criar um Forest Set para essas vegetações aqui, tá? Então, eu vou usar o deles por padrão, só para explicar mais ou menos o quanto isso adianta com o script. Então, digamos que eu queira adicionar aqui os objetos, eu tenho que clicar um por um. Então, imagine isso para vários objetos. Se eu precisar deletar também, é um por um, enfim. Ou eu posso adicionar aqui por lista, só que também tem que caçar pelo nome e tudo mais, enfim. Chatice minha, tá? É coisa de preguiçoso. Ou você pode puxar pela layer também, tá? Isso funciona. Só que o que eu fiz aqui? Então, digamos que eu quero adicionar todos esses caras aqui, tá? Eu posso colocar o nome ou não também. Não tem necessidade de colocar o nome, mas vou colocar o nome aqui. Então, eu vou colocar aqui VEG variação 1. Eu vou dar um create forest set. Ele já vai criar para mim o forest set aqui certinho, já com os itens aqui na lista, tá? E aí eu posso, de novo, eu tenho aqui o botão de mais, o botão de X aqui, eu posso adicionar ou remover os objetos deste forest set o quanto que eu quiser, né? E é basicamente isso. Então, tipo, eu posso selecionar, sei lá, esse asset, e aí eu clicar aqui no Add to Forest Set, ele já vai adicionar esses dois itens aqui pra gente. E a mesma coisa para remover, eu posso remover todo de uma vez, certo? Vou selecionar e dar um remove também. E é basicamente para isso, tá? Ele serve tanto para asset, tanto para surface também, que eu uso bastante, né? Quando tem muita atualização. E é basicamente isso, é um resumão bem resumido de os recursos que ele tem, tá? Não vou explicar muito o que cada coisa faz, assim, porque eu acho que basicamente os mesmos recursos que o Forest já oferece, só que um pouco mais acessível, né? Mais fácil de acessar, nesse caso. Mas pode ser que eu faça um outro vídeo explicando melhor cada item aqui também de uma forma mais detalhada, tá? Então, mas para não ficar tão longo esse vídeo, é isso. Eu espero que seja útil para todo mundo. Se tiver algum problema, pode me mandar um e-mail ou, sei lá, manda no Insta, para quem me conhece. Vou estar sempre atualizando, eu vou estar avisando quando tiver atualizações também, então para quem comprar ali no Gumroad vai ter os updates, tá? E, enfim, espero que seja útil. Qualquer problema, por favor, me dê um feedback, printa se der alguma mensagem de erro também, que eu vou tentar corrigir o mais rápido possível. É isso então, galera. Forte abraço e até mais.